Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, bom dia a todos, aos membros da mesa, à galeria, aos meus amigos da imprensa, aos telespectadores da TV Assembleia e aos internautas. Venho nesta data do dia 13 de maio me pronunciar sobre o significado desta data para o povo brasileiro, especialmente para o povo negro. Registro que o movimento negro não vê esta data, muito embora eu esteja fazendo referência ao 13 de maio, o movimento negro não vê esta data, e sim o dia 20 de novembro, e digo isso só a título de registro, como Dia Nacional de Consciência Negra, que é o dia que o movimento considera o dia de luta do movimento negro. Mas tratando do 13 de maio, como bem é sabido por todos, os negros foram trazidos ao Brasil do continente africano, eram transportados dentro dos porões dos navios negreiros, devido às péssimas condições destes meios de transporte, muitos deles morriam durante a viagem. Após desembarque, eles eram comprados por fazendeiros e senhores de engenho, que os tratavam de forma cruel e desumana, nos termos do que relata a história do nosso país. Naquele momento histórico, esta prática era considerada normal do ponto de vista da maioria da elite dominante. No entanto, havia aqueles e aquelas que eram contra esse tipo de abuso aos direitos e à dignidade da pessoa humana. Estes eram os abolicionistas, grupo formado por literários, religiosos, políticos e pessoas do povo. Contudo, esta prática desumana permaneceu por quase 300 anos na vida social do Brasil. A partir de 1870, a região sul do Brasil passou a empregar assalariados brasileiros e imigrantes estrangeiros. No norte, as usinas substituíram os primeiros engenhos, fato que permitiu a utilização de do menor número de escravos. Já nas principais cidades, era grande o desejo do surgimento de indústria. Visando não causar prejuízo aos proprietários, o governo, pressionado naquela época pela Inglaterra, foi alçando seus objetivos aos poucos. O primeiro passo foi dado em 1850, com a extinção do tráfico negreiro. Em 28 de setembro de 1871, foi declarada a Lei do Ventre Livre, tornando livre os escravos que nascessem a partir da sua promulgação. Em 1885, foi aprovada a Lei Saraiva-Cotegipe, ou dos sexagenários, que beneficiava os negros de mais de 65 anos. Foi em 13 de maio de 1888, através da Lei Áurea, que a liberdade total finalmente foi alcançada pelos negros do Brasil. Esta lei, assinada pela princesa Isabel, abolia de vez a escravatura no Brasil. No entanto, senhores deputados, até a presente data, a abolição precisa ser consolidada no Brasil, com ampliação das ações governamentais que sejam capazes de libertar a população negra do nosso país de tantos estigmas e injustiça, como aquele abarca causada por ser alvo preferencial de miséria, da violência, notadamente aos jovens negros, pobres, moradores de favelas, morro e periferia. Os negros não ficaram calados diante desta situação e resistiram intensamente à sua redução à qualidade de objeto e mercadoria. Realizaram muitas revoltas, mas no presente agem articuladamente para consolidar as lutas e conquistas do movimento negro para garantir direitos a esta grande parcela da sociedade brasileira e maranhense.
No plano federal, no início do governo do presidente Lula, em 23 de maio de 2003, foi publicada a Lei 10.678, que criou a Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, nascida do reconhecimento das lutas históricas do movimento negro brasileiro. No Maranhão, existe a Secretaria de Igualdade Racial, que coordena as ações do governo do Estado focada neste público, articulando as políticas públicas para as comunidades quilombolas do Estado e da população negra maranhense. Em nosso Estado, segundo o IBGE, os negros são maioria, cerca de 74% da população. Em decorrência disto, há uma dívida do Estado do Maranhão com os negros que aqui habitam, por tudo quanto colaboraram pelo desenvolvimento do Estado, seja no aspecto econômico, cultural, religioso e social, desde o século XVII até a presente data. A escravidão pela qual os negros passaram, os sofrimentos, as explorações, as humilhações e agressões, são suficientes e são situações que merecem reparação por parte do poder público, tanto estadual como federal. Os esforços do poder público brasileiro, no sentido da redução da pobreza, da desigualdade, da expansão do emprego, a violência que se impõe, do crédito, do acesso à proteção social, ainda não foram suficientes para produzir as diferenças significativas entre as populações negras e as demais composições étnicas, no que se refere aos indicadores sociais. Segundo os dados da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, no quadro geral do Maranhão, temos um amplo predomínio de homens, negros e jovens, dentre as vítimas de mortes matadas no período de 2000 a 2012. Os negros constituem 76% da população maranhense, pelo censo do IBGE de 2010, mas representaram 85% das vítimas fatais no período de 2000 a 2012. Apesar de representarem 29% do conjunto da população, os jovens foram o alvo prioritário da violência, constituindo 54% do total de vítimas, das quais 87% eram jovens negros. No período de 2000 a 2012, quase a metade das vítimas de mortes violentas foram jovens negros, com idade entre 15 e 29 anos. 6.257 homicídios, perfazendo 47% do total. Esta tendência se manteve em 2013, com os jovens negros representando 49% das vítimas fatais, 1.044 homicídios, no total de 2.122 no Estado. Esses dados são do DataSUS. Como percebido, no período de 2000 a 2012, a taxa de homicídio de negros cresceu 200% no estado do Maranhão, revelando o grau de vulnerabilidade desta parcela significativa do Maranhão, que, incontestavelmente, merece ter a seu alcance oportunidade de acesso a trabalho. A implementação de políticas públicas para combater as causas da violência. Senhores deputados, senhoras deputadas, no Maranhão, de acordo com os dados do Mapa da Violência de 2014, São Luís ocupa o 15º lugar no ranking entre as cidades mais violentas do mundo e ocupa a 3ª posição entre as unidades federativas com maior crescimento de homicídio no período de uma década. Ainda segundo o Mapa da Violência, cada um jovem branco morto, 6 jovens são negros, também são assassinados no Estado.
De acordo com o Fórum Nacional da Juventude Negra, deputado Hélio, aqui no Maranhão, no ano de 2000 a 2012, a taxa de evolução de homicídio por idade no critério raça, cor, por 100 mil habitantes, era de 56,6 de jovens negros contra 19,5 de jovens brancos. Registro também que, atendendo ao convite do governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado Extraordinária da Juventude, o deputado federal Reginaldo Lopes, que é presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Violência contra os Jovens Negros e Pobres no Brasil, esteve no dia 24 de abril do corrente ano, aqui em São Luís, onde participou de uma rodada de conversa sobre o extermínio da juventude negra. E ficou, a partir dessa reunião, como indicativo sobre a vinda da CPI, essa CPI que trata de extermínio da juventude negra, ao Estado do Maranhão, para contribuir com esse debate e, a partir daí, dar subsídio para que possamos elaborar políticas públicas no sentido de dar amparo aos negros, ao povo negro no Maranhão. Como participei desse evento, acertamos que íamos fazer uma articulação da vinda dessa CPI ao Maranhão. Para tanto, já apresentei um requerimento nessa casa, pedindo a vinda dessa CPI para cá, para o Maranhão, para que façamos uma audiência pública para discutir esse tema. Nobres colegas parlamentares, para apresentar as soluções a esta problemática, como atividade parlamentar, focada nessa temática de defender negros e negras no Estado do Maranhão, de fortalecer as políticas públicas para garantir igualdade social e combater a discriminação e o preconceito racial e étnico. Recentemente, além de propor a vinda da CPI, apresentei o projeto de lei dispondo sobre a reserva aos negros de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e de empregos públicos no âmbito do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário no Estado do Maranhão. As cotas para negro no serviço público. E esse projeto, ele inclusive teve a sua primeira publicação hoje no diário desta casa. Desde já, eu aproveito para solicitar aos colegas parlamentares apoio a este projeto. Desta forma, senhores e senhoras deputados, esta parcela da população maranhense merece ter maior atenção das ações governamentais, merecendo deste parlamento todo esforço para apresentar solução à problemática apresentada. Então, eu aproveito esse dia do 13 de maio para fazer esse registro histórico, dizer que estamos solicitando à mesa da casa que aprove um requerimento trazendo a CPI que trata desse tema sobre o extermínio da juventude negra, para que possamos fazer levantamento de dados e, a partir daí, possamos trabalhar políticas públicas que façam o enfrentamento desse extermínio contra a juventude negra e aponte caminho para que o negro ele tenha uma política verdadeiramente de inclusão social no nosso Estado. Assim como apresentei esse projeto de lei, que mais uma vez peço aos colegas deputados que nos ajude a aprovar esse que é um instrumento de compensação em favor da população negra do nosso Estado, que tem contribuído muito para o desenvolvimento do nosso Estado e do país, e precisa de mecanismo de compensação como esse instrumento de cota no serviço público, tanto no Poder Judiciário, Poder Executivo, como Poder Legislativo. Meu muito obrigado. Deputado Inácio, só para, deputado Inácio, por gentileza.
Ainda tem tempo, você pode fazer a parte. Muito obrigado, deputado Zé Inácio. Deputado Zé Inácio, parabenizá-lo pela temática, parabenizá-lo pelo brilhante discurso, principalmente referência à data de hoje. E levando-se em consideração que o Estado do Maranhão, de todos os estados da Federação, nós temos o Estado do Maranhão uma grande população negra. Nós temos aproximadamente 74% da população negra. E, ao mesmo tempo, nós não observamos essa representatividade. Na Câmara Municipal de São Luís, por exemplo, nós temos 2 vereadores afrodescendentes, nós temos o vereador Beto Castro e o vereador professor Lisboa. Nesta casa, da mesma forma, nós temos uma carência na representatividade, já que nós temos 3/4 da população maranhense composta de formação negra, e nós temos nesta casa praticamente a representatividade do Cabo Campos. Não sei se eu e o senhor nos enquadramos também entre os afrodescendentes, mas a necessidade de políticas públicas voltadas para a representatividade e, principalmente, um tema muito interessante que Vossa Excelência abordou, e eu quero parabenizá-lo 2 vezes. Primeiro, pelo tema que o senhor traz para a discussão, para o debate nesta casa, e o segundo, pela forma como o senhor vem conduzindo a Comissão de Direitos Humanos. O senhor é presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu, como vice-presidente, me sinto representado por Vossa Excelência e parabenizá-lo pelo trabalho que o senhor vem realizando à frente da Comissão de Direitos Humanos. E só para fazer uma última observação, com relação à atenção que realmente temos que dar à população negra do nosso Estado e o extermínio da população jovem, negra e pobre do nosso Estado. Em São Luís, nós observamos nas periferias esse extermínio. E ele é evidente, ele é claro, o extermínio do negro, do jovem negro e pobre na nossa sociedade. Nós não podemos nos calar, nós não podemos silenciar, e há uma necessidade realmente de políticas públicas e que esse tema seja de maior proporção e de maior discussão nessa casa, tendo em vista que 3/4 da população maranhense é composta da população negra. Então, mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência pela temática abordada no dia de hoje. Eu que agradeço a sua intervenção e pedir à mesa que faça o registro das suas palavras, acrescentando ao meu pronunciamento. Muito obrigado, deputado Hélio.